Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 em diante. Peço que você preste toda atenção. Jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro. Isso foi um alvoroço. As autoridades do templo disseram: não dá mais para deixá-lo vivo. Não somente ele, mas também a evidência. Esse tal de Lázaro é uma evidência incontestável. E nós não podemos correr esse risco de perdermos o nosso poder, o nosso lugar, e de deixarmos o mundo inteiro ir após ele dominar a nação. Um homem que tem esse carisma, esse poder, esse domínio, esse controle sobre a vida e a morte, é um perigo. Então, essa é a situação. Enquanto isso, em Betânia, Marta e Maria deram um banquete para Jesus. Ele está lá com Lázaro, todo mundo vendo. É um momento de muita emoção, de muita paixão e adoração. É o capítulo 12. Enquanto isso, essa conspiração se intensifica. E em meio a tudo isso, o verso 20 diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa no templo em Jerusalém, que pessoas tinham ido para essa adoração no templo, gente do mundo inteiro, e foi nesse período que Lázaro ressuscitou. Então a ocorrência no templo, com o que acontecera ali a 1 quilômetro de distância em Betânia, se misturaram, e a ressurreição de Lázaro se transformou num estopim de interesses e perplexidades perigosas do ponto de vista do status quo, que queria controlar e manter o poder, e não estavam abertos nem para a chegada de um Messias, se fosse o caso, porque iria estragar o momento de domínio e de conforto deles em relação a serem os representantes dos romanos na terra de Israel. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era um dos apóstolos, Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, Filipe, irmão de Pedro, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Se aproximaram de Filipe, sabiam da intimidade, e disseram: olha só, moço, a gente queria que você nos ajudasse a chegar até Jesus. Será que você poderia? Nós sabemos que você tem os caminhos, que você é íntimo. Nós não queremos simplesmente chegar, nós queremos ser levados por alguém como você, porque nós queremos vê-lo. Nós temos o que perguntar e o que dizer a ele. Será que você nos faria esse favor? Aí Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Foram juntos. André achou uma boa ideia e disse: vamos lá. Respondeu-lhes Jesus a Filipe e André: e a tantos quantos à volta pudessem ouvir, como comumente acontece em algumas narrativas do Evangelho. Jesus começa a falar com 1, com 2, com 3, com 12. Daqui a pouco, no final da narrativa, a gente vê que já há uma pequena multidão ou uma multidão que se ajuntou. Aqui corre assim: respondeu Jesus a Filipe e a André: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele diz isso com solenidade, com gravidade. Ouve o que ouve e diz: é chegada a hora, como quem olha para dentro do infinito.
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. São esses momentos de eternidade, quando o sentido inteiro da vida da pessoa se transforma num momento de profundidade eterna, de gravidade absoluta. Não importa se são dois vendo, ninguém ou uma multidão. É o momento que determina o que brota do coração como a fala de toda uma vida sendo aguardada para aquele momento, para aquela hora. É a consolidação do significado. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, preste atenção, que se o grão de trigo, um grãozinho de trigo, caindo na terra não morrer, se o grãozinho de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Esse é o princípio da vida. Essa é a minha hora. Jesus disse: eu vim a este mundo para ensinar isto. Este é o meu ensino. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, ele seca e não tem vida, fica só para sempre. Mas se ele morrer e for sepultado no coração da terra, no que nós chamamos de morte, ele se abre para a vida. Porque quem ama a preservação da sua vida, como um grãozinho de trigo que tem que ser preservado, que não vai se sepultar no chão da vida, que não vai se deixar estragar como dádiva no chão da terra. Se alguém ama a sua vida no sentido de querer preservá-la para si mesmo, esse perde-a, assim como o grão de trigo que não morre fica só. Quem vive para fazer manutenção da sua própria vida, perde a vida. A vida não basta a si mesma. Se a vida pudesse se bastar, se eu pudesse me bastar para mim mesmo, eu seria Deus. Por isso, a vida, por mais que eu cuide dela, da minha vida, e viva só para ela, quanto mais eu faça isso, menos vida eu terei, porque vida é um ato de morrer, é um ato da semente se entregar, ao invés de se autopreservar. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, que aborrece a existência, que se acontecer segundo o fluxo deste mundo, é uma existência idiota, é uma existência absurda, é uma existência de obediência a leis loucas, a convenções malucas, a estados mentais prevalentes, que são os estados da mediocridade legalizada. Aquele que, porventura, olhando para esse estado de coisas, para essas perversidades, para as disputas, para o ódio, para as demandas, para as lutas, para as guerras religiosas, para os conflitos ideológicos, para todo enfrentamento humano, para o egoísmo humano, para a vaidade humana, para a luxúria humana. Aquele que ama a sua vida assim neste mundo, perdeu-a. Mas aquele que sabe que a existência nesse mundo é assim como eu designei, de maneira superficialíssima,
mas que ela jaz no maligno, e aquele que, sabendo disso, a odeia como existência neste mundo, dizendo: não darei minha vida para este tipo de existência. Não darei. E não a entrega, ainda que outros digam morreu, ainda que outros digam perdeu, ainda que outros digam que desperdício, ainda que outros digam que pena. Mas esse que fez isso por essa consciência, por enxergar assim a idiotice da existência neste mundo, esse preservará a sua vida para a eternidade. Aí Jesus olha para Filipe e André, e para quem mais já estivesse chegando ali ao lado dele, e diz: se alguém me serve, se alguém diz que é meu, que eu sou o seu Senhor, que eu sou o seu mestre, que eu sou o seu Deus, se alguém me escolhe, me serve, no sentido de dizer: eu sou servo desse a quem eu reconheço como o mestre de toda a vida. Se alguém me serve, siga-me. E o meu caminho é esse. É o grão de trigo que cai e morre, ao invés de se autopreservar, que se dá. Meu caminho é esse. Eu não amo a minha vida nesse mundo. A existência conforme proposta e conforme vivida eu aborreço. O que eu entendo por vida é outra coisa, que se fosse praticada no mundo, o mundo não seria esse lugar de sepultura infernal que a gente assiste todo dia. E por mundo eu falo da sociedade humana, das expressões do homem no planeta. Eu não estou falando do cosmos, mas o mundo é gente, é homem, é o conjunto do olhar humano em movimento, em emoção. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, vai andar comigo, não vai me relativizar, vai tomar a sua cruz e vai me seguir. E se alguém me servir assim, andando nos meus caminhos, vendo a vida com os meus olhos, o meu Pai o honrará. O honrará. Não fazendo dele um rei, um executivo, um CEO, necessariamente, um rico, não. A honra de Deus não é conforme a honra do mundo. Nós estamos falando do reino de Deus. Meu Pai o honrará, ele será íntimo das dimensões celestiais. Aí Jesus olha de novo em volta e diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Porque a luta da natureza humana para estabelecer a autopreservação, de qualquer modo, é uma constante. Ele sabe tudo isso, fará tudo isso, mas ele luta com a humanidade que se agarra às impressões, a um dia a mais, a uma hora a mais, a um amigo a mais, a um poder a mais, a uma respirada a mais, a uma olhada a mais, a um chão a mais, a uma estrada a mais, a um ano a mais. Agora está angustiada a minha alma. Ele diz: e que direi eu? Olha só a soberania que ele ensina. A alma dele está angustiada porque ele sabe que o caminho da vida é morte. E ele decidiu que morrerá para o curso deste mundo, para o fluxo deste mundo, para as loucuras deste mundo, para os poderes deste mundo, para as miragens deste mundo. E se entregará em vida para o que Deus chama vida. Mas a alma quer se prolongar, a alma quer se historificar, a alma quer ser reconhecida, a alma quer ser vista, a alma quer ser aplaudida, a alma quer um louro, a alma quer uma glória, a alma quer uma coroa humana, ainda que corruptível, a alma quer mais tempo. Agora está angustiada a minha alma.
E que direi eu? Aí ele diz, será que a minha oração agora vai ser: Pai, salva-me desta hora, salva-me da morte, salva-me de morrer, salva-me de escolher o caminho da vida, para que eu tenha a chance de andar no curso da antivida. Farei a oração contra o Pai, contra a vida, contra mim, porque a alma está angustiada, porque tem que tomar decisões em relação aos quais ela está frequentemente enganada, porque ela privilegia momentos e não enxerga a consciência contínua do que é. Será que farei esta oração? Pai, salva-me desta hora? Mas, gente, foi precisamente com este propósito que eu vim ao mundo, e para esta hora, diz ele. Essa oração não existe na minha boca. Alma, eu sou o teu Senhor, minha alma. Nada de angústia, eu paro o teu salmo de angústia agora aqui. Eu nasci para esse dia e para essa hora. Alma, não seja atrasada nem covarde. Alma, quem manda em ti sou eu. A minha consciência te é superior. Eu sei quem sou, para que vim ao mundo, conheço o significado da vida. Tu, alma, queres te autopreservar, mas a consciência da vida manda eu me doar. Portanto, alma, quem manda em ti sou eu. E aí ele ora a oração da consciência. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou dos céus. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa, porque chegou o momento de ser julgado este mundo. E essa minha decisão de não abraçá-lo, de não acolhê-lo como sistema, como tentação, como prolongamento da vida a qualquer preço, como vitória conquistada para o aplauso do sentido de terceiros, como conquistas aparentes e fugazes, chegou a hora de que pela minha escolha, que é uma escolha absoluta, que é decisão minha, de me entregar à morte em todos os níveis, como foi minha decisão me entregar como sacrifício antes da fundação do mundo, porque toda a criação só foi criada, porque nada se cria sem que a vida morra para nascer. Nada. Por isso o Cordeiro foi imolado. Ele é a semente de toda a criação e de toda a redenção e de toda a graça. Foi precisamente que eu vim para este fim, para esta hora, e esta voz não veio por minha causa, mas para vocês, porque chegou o momento de ser julgado este mundo. E o será até o coração do inferno, porque a escolha que eu faço é a primeira, é a única e é a absoluta. Por essa escolha eu domino o príncipe deste mundo e o expulso do poder que ele tem de ser absoluto no coração humano, o relativizo, para que quem quer que queira crer em crendo tenha vitória total. E eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Todos a mim mesmo. Quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim mesmo. Ainda por um pouco
convosco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirou-se e ocultou-se deles. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. É interessante, como eu comecei afirmando, que tudo isso aconteceu na presença dos discípulos Filipe e André, que foram comissionados por uns gregos que queriam ver a Jesus. E a gente não sabe, pelo texto de João, o que os gregos conversaram ou disseram, se tiveram essa chance. Qual foi a proposta? Só sabemos que a reação de Jesus foi uma das mais veementes na particularidade, na intimidade. Eu, pelo menos, só vou ver momentos mais viscerais do que esse no Getsêmani, com ele suando sangue. Do contrário, eu só o vejo com essa intensidade enfrentando a mordacidade ou o espírito canino ou a alma de hiena dos religiosos mordedores e provocadores e molestadores e estupradores de momentos de paz. Assim, só ele, pouca gente, na intimidade, essa resposta é de uma veemência enorme. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que esses gregos falaram? O que Pedro e Filipe e André disseram a Jesus para fazer Jesus ter essa solenidade? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Que história foi essa? Nunca antes ninguém mandara dizer nada a Jesus até esse momento que fizera Jesus ter uma reação dessa, dizendo algo desse nível, tão final, tão escatológico. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é a hora. O que os gregos disseram, meu Deus? Aí tradições muito antigas nos dão conta, tradições aí do 1º século, 2º século, 3º século. A primeira vez que eu li sobre isso foi uns 40 anos atrás, num livro do Stanley Jones, O Cristo de Todos os Caminhos. Aí depois eu comecei a pesquisar e fui achando em muitos outros lugares essa história que se contava, que não está na narrativa de João, mas que era comum conhecer-se entre os discípulos daquela época, de que na realidade os gregos tinham chegado com um convite do rei de Edessa, lá na Turquia de hoje, na Ásia Menor dos dias de Jesus. E o rei de Edessa, que era um homem sábio, culto, extremamente louvado pela sua busca de sabedoria, e que criara uma sociedade aberta, cosmopolita, múltipla, completamente democrática na perspectiva de ouvir e permitir as expressões de todas as formas de pensamento, quando ouviu falar de Jesus, do que ele dizia, do que ele ensinava e do que ele fazia, e também quando ele ouviu falar da sua falta de senso político, da sua falta de sentido de marketing pessoal, da sua ação praticamente meio suicida, na sua sinceridade de dizer, profético, completamente apolítica. E quando ele ouviu dizer que aquele tesouro, aquela preciosidade, que
que ele nunca tinha encontrado nada comparável, nem na história, nem na mitologia, com aquele que diziam existir real em Israel, na Palestina, ele mandou essa comitiva dizendo: olha, sai daí, porque aí a tua vida é curta, muito curta, vem para cá, aonde tu vais ser o mestre dos mestres, de onde tu vais difundir toda a tua sabedoria para o mundo inteiro, e aonde tu terás a minha proteção para fazeres todos os teus milagres, e aonde te construiremos um lugar para que o mundo inteiro venha te ver, e tu vais viver vida longa, e vais influenciar todas as gerações da terra. Essa é a história que se conta do que o rei de Edessa teria mandado dizer a Jesus. Ora, aí faz um certo sentido, né? Chegarem Filipe e André, com a comitiva de gregos, com essa história, e Jesus ouve a história, que é uma proposta de autopreservação, é uma proposta de que o grão de trigo caindo na terra não se entregue à morte, mas seja preservado em Edessa. E aí ele levanta e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Porque aquele que ama a sua vida neste mundo, a perderá. Aquele, porém, que aborrece a sua vida segundo o curso deste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E que direi eu? E que direi eu? Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. Alma, eu te domino. Eu nasci precisamente com este fim para esta hora. Por isso eu digo: Pai, glorifica o teu nome. E o pai disse: eu glorifiquei e ainda o glorificarei. Isso foi o que Jesus decidiu em meu favor. Se ele fosse para Edessa, teria virado o mestre dos mestres, sem esfolamento, sem cruz, sem escolha, sem o valente que invade o Hades, o Tártaros, o inferno, e subjuga as maldades e rasga o escrito de dívida. Ele não veio só para dizer palavrinhas de sabedoria, ele veio para realizar aquilo que nenhuma sabedoria faz acontecer, se não for feito antes pela mão de Deus. Essa é a tentação. Não entregar a vida. Não entregar a vida é a grande tentação. A alma não quer entregar a vida. No nível de Jesus era para a salvação de todas as dimensões e de todas as coisas. Mas ele disse: se alguém me serve, siga-me, ande no mesmo caminho. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Quer ficar só? Inferno, gente, ouçam bem o que eu vou lhes dizer. Inferno é a solidão absoluta. É o eu que viveu para o eu, que cultuou o eu, que adulou o eu,
que aborreceu o próximo pelo eu, que só viu o eu, que botou o eu em primeiro lugar. Esses seres do eu são os seres do inferno. É escolha humana. Quando o indivíduo diz eu, ele decidiu o seu inferno. Inferno é eu. Inferno sou só eu. Inferno é eu e mais ninguém. Eu sem Deus, eu sem amor, eu sem nada. Eu para mim, não foi isso que eu quis? Eu para mim, eu e eu, então o inferno é você, e você, e só você, e só você, e você, e só você. Insuportavelmente só você. Aqui, ó. Fica só. Fica só. Isso já começa a se cumprir hoje aqui. Quem não entrega a sua vida fica só. Em todos os níveis, minha gente. Viveu para se autopreservar, vai morrer só, vai ficar só. É certeza de solidão. Agora, você quer produzir muito fruto? Paradoxalmente, morra. Se entregue. Ame. Se ofereça. E tudo mais na vida, segundo Jesus, implica em morte. Segundo Jesus, não há vida sem que primeiro se morra, em todos os níveis, para que a vida se estabeleça. É por isso que eu fico respondendo vocês aqui no chat, o tempo todo com aquela sensação de que eu só estou colocando mertiolate em ferida, enquanto o grande mal é uma leucemia. É como quem está colocando band-aid em ferimentos na pele, mas o mal é um HIV sem coquetel para cura. É só superficialidade, sabe por quê? Porque não haverá cura, a não ser paliativos ou momentos de alívio. Não haverá cura, como muitos já sabem, que só há cura quando o indivíduo aceita morrer. Morrer mesmo. Morrer. Morrer para os caprichos do seu ego, da sua luxúria, da sua loucura. Morrer. Olhar para Jesus e dizer: Jesus morreu por mim e eu morri nele para o mundo. O mundo não é o que a religião diz que é mundo. O mundo é um sistema mental, é formado de pensamentos, não de geografias nem de exterioridades. Não adoto mais essa mentalidade, eu morri para ela. O que o mundo chama de coroa, eu chamo de caca. O que o mundo chama de caca, eu chamo de ouro. Não por implicância, mas só por inversão de significados e de valores. O que eles chamam de fraqueza, eu chamo de poder. O que eles chamam de poder, eu chamo de mesquinharia, de morte. Isso implica em morrer. Em todos os níveis. E paradoxalmente é só quando eu vou aceitando que eu morri em Cristo, morri com Cristo, morri para fazer morrer a minha natureza terrena, os meus ódios, iras, caprichos, lascívias, vontades, autoadulações e toda essa malignidade que cresce como uma erupção descontrolada da alma humana, fazer morrer isso. E fazendo morrer, fazer morrer meu orgulho, fazer morrer os meus direitos, fazer morrer a honra dos meus cabelos brancos, fazer morrer a honra da minha barba branca, do meu histórico matusalêmico. Tem que ir fazendo morrer. Todo dia eu faço morrer um monte de coisas dentro de mim, todo dia. Morre mais essa,
morre mais essa. E quanto mais vai morrendo, eu vou enxergando e vou deixando morrer, eu vou sepultando, mais aquilo, paradoxalmente, desabrocha como vida, como fruto, como graça, como entendimento, como poder, como libertação, como paz, como serenidade. Meu Deus, tem coisas com as quais eu lido hoje que há alguns anos atrás eu lidaria de um modo totalmente diferente. Até que eu fui fazendo-as morrer, entregando o meu direito de reivindicá-las, de impô-las, deixando que a minha imposição se transforme apenas em defesa de causas da vida, mas não de bobagens. Causas da vida. Fazendo morrer. Quanto mais você faz, mais livre você fica. Aí você fica aqui querendo que o Evangelho dê o fruto de vida, de paz, de libertação, de tranquilidade, de felicidade espiritual na sua vida, mas você não quer morrer. Não dá. Vai ficar só você. Faça bom proveito de você mesmo. Você, casado com você, curtindo você, masturbando você, adulando você, sabe, desfilando para você, fazendo caras e bocas para você, privilegiando você. Faça bom proveito de você, fique só mesmo. Inferno é isso, é você e mais você. Agora, se você quer vida segundo Deus, morra. Pode ser que a proposta seja do rei de Edessa: vem para cá, você vai ter todas as tranquilidades. Nem tudo que me oferece vida longa está me apontando vida eterna. Às vezes a vida longa é o maior desvio da vida eterna. Aí Jesus escolheu: não, é cruz. Eu nasci com este fim para esta hora. Eu sei quem eu sou, e se alguém quiser andar comigo, ande no meu caminho. Morra. Se não, fica só. Mas se morrer se entregando em amor, esse vai dar muito fruto. Jesus permite que o que eu disse sobre o Evangelho, que é uma parábola que se aplica a tudo na vida da gente, a qualquer área ou dimensão da vida humana, porque isso coincide com o sentido que tu estabeleceste em todos os universos sobre qual seja o caminho da vida. E é por isso que o diabo é Satanás, porque ele não anda no caminho da entrega, e sim da conquista e da posse. Permite que o teu Espírito tenha nos iluminado para além do que eu consegui expressar, e que pela compreensão da verdade, cadeias comecem a cair da mente, da alma, das emoções, das idolatrias afetivas, sexuais, eróticas, acadêmicas, financeiras, econômicas, ou as idolatrias de direitos adquiridos, de causas pelas quais a gente briga e mata, porque é a nossa verdade que não pode morrer, e a gente se mata em nome da verdade que não pode morrer. Uma verdade que não pode morrer, meu Deus, é mentira, porque o que a tua verdade diz é que a verdade precisa morrer para dar muito fruto. Por favor, só tu, Espírito Santo, explicarás a cada um. Eu creio que tu estás explicando. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Eu quero apenas que você me responda uma pergunta.
Você crê que sem morrer você jamais poderá viver segundo o Evangelho? Você crê que sem que você se entregue à morte, jamais haverá a vida de Jesus em você? Você crê? De fato, a minha questão é: se você crê que a vida de Jesus só nasce em mim se eu me entregar para a morte, por que você teima tanto em não morrer segundo o Evangelho? Porque, meu amigo, minha amiga, se você continuar vivinho desse jeito, você estará mortinho para sempre, jamais dará fruto nenhum. O fruto da vida nasce da nossa entrega em morte. Morte dos meus direitos, dos meus orgulhos, das minhas vontades malignas, dos meus tesões doidos, das minhas taras, da minha insegurança que quer grana, da minha avareza. Morte de tudo que você chama de a minha segurança. Sem que você se torne um imprudente, jamais. Eu tenho que morrer. Senão você vai ficar só, vai morrer só. Vai ser eternamente só. Quem gosta de não compartilhar na vida, terá a vida eterna para não compartilhar e nem receber. Inferno é não compartilhar e não receber jamais. Agora, se você quiser vida, vida se entrega, morre, dá fruto, produz outros, serve, abre mão do direito de existir para si mesmo e privilegia o direito de ser para gerar mais vida. Se não for assim, desista, amigo, desista. Um ateu que tomou consciência disso está em melhor situação do que um crente que insiste em querer que o Evangelho dê certo na vida dele, quando ele não quer morrer, não quer ir para a cruz, não quer ser crucificado com Cristo, não quer se deixar crucificar pela sua natureza terrena, iras, maldades, idolatrias, prostituições, mentiras, egoísmos, falsidades, que é a unção de Deus e mais a sua natureza terrena. Ah, meu amigo, você vai morrer só. Você se ama tanto, se beije na boca que o seu inferno será assim. Você beijando na sua própria boca, sozinho, para sempre. Porque o Evangelho sou eu me dando, é Deus se dando. Vida é entrega e é o privilégio daquilo que não privilegia o culto ao meu eu, mas que leve em consideração o que é bom para todos, o que é vida, ainda que do ponto de vista do mundo alguém pense que você está morrendo, como disse Pedro. O que para eles significa sinal de morte, para nós é a manifestação da vida. Me responda. Você pensou que poderia não morrer e ainda assim conseguir viver a vida de Jesus? Você pensou que poderia não morrer com Cristo e ainda assim viver a vida de Jesus? Você pensou que poderia não morrer com Jesus e ainda assim viver a vida de Jesus? Jesus disse: aquele que me serve, siga-me, porque o meu caminho é esse. O grão de trigo, se cair na terra e viver para si mesmo, existir para si próprio, vai morrer só. Mas se ele se entregar no coração da vida, ele vai explodir em fruto de amor, de vida, de paz, e vai ser raiz de vida para muitas outras almas. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Isso é que faz a gente respirar. Isso é que faz viver.
O resto é engano. Responda a pergunta, lote o chat. Agora, vai escrevendo, vai escrevendo. Você pensou que poderia não morrer em Cristo e ainda assim conseguir viver no poder de Jesus? Foi esse e é esse o seu engano? Está pensando que dá para ter Jesus como o ungidor do eu mais eu na sua vida? Como o Deus do eu mais eu igual a tudo? Quem unge essa equação é Satanás. Eu mais eu igual a tudo. Em Jesus, eu, menos de mim, mais de Deus, mais de muitos, mais de tudo, no fim, mais de mim, sem que eu mesmo soubesse. Escreva, lote o chat, vire gente hoje em nome de Jesus. Deixe de ser só esse animal cristão religioso. Seja gente de Deus. Faça aquela escolha de significado que faz você dizer: eu nasci para este fim, para esta hora, este é o sentido da minha vida. Evangelho é isso. Se não for assim, meus amigos queridos, bye bye planeta Terra. Não venham mais me assistir, a não ser que seja para vocês se distraírem com uma verdade que fere. Porque eu não vou dizer outra coisa até o fim da vida, a não ser que Evangelho é o que eu estou lhes dizendo. Ou você morre para ter vida, ou você existe de você para você. E o inferno é isso. É se bastar tanto para si mesmo que vai ser forçado a ser só de você para sempre.